Boa Boa tarde. tarde, professor. Boa tarde. O sinal aí da internet está oscilando muito hoje, por aqui, fica caindo o tempo todo. Mas vamos ver se reiniciando aqui resolve. Bom, na última aula, depois das atividades e vídeos que nós vimos, né? Ficaram aqui exercícios, né, do livro do caderno de vocês aí, do livro do aluno, era sobre a hora de estudo. Tá certo ou não tá? Pra gente corrigir. Era isso mesmo? Dá uma checada aí pra mim, deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês aí na telinha. A sua hora de estudo era a página 53, faltou corrigir, não é isso? Confere aí pra mim, pessoal. Se os outros lá em cima nós já corrigimos. Esse aqui já corrigimos, né? Página 52, página 51, página 50. Conferiram aí? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos, professor. Sim. Então, ficou faltando aqui a hora de estudo na página 53 para corrigir, é isso? Acho que foi isso mesmo, professor. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Então tá aí, na página 53, primeiro exercício, ele diz aqui, né? Observe o mapa da distribuição da floresta atlântica em 1500 e atualmente. Analisando o mapa, podemos afirmar que ocorreu a perda de habitat no decorrer do tempo. Qual o impacto desse fator para a biodiversidade da região? Atualmente, como as unidades de conservação auxiliam, né, na manutenção das áreas remanescentes da floresta atlântica. Bom, a perda que você teve aí de Mata Atlântica, né? O que vai acontecer ao longo de 1500 até hoje? Você vai ter uma redução, né, de habitat, o que vai provocar também uma redução de biodiversidade, né? Você vai ter plantas, animais, né, seres vivos que vão ter, né, as suas condições de sobrevivência ali dificultadas, porque elas não vão ter onde se abrigar, se alimentar, se reproduzir, né? Você vai reduzir o espaço, você vai diminuir o número de indivíduos e dessa forma, então, você vai ter uma degradação daquele ambiente, né? Redução da biodiversidade. Em que vai auxiliar, né, a manutenção dessas áreas, né, remanescentes? Se você colocar unidades de conservação, a ideia é que você estanca, né, contém o avanço na degradação da floresta atlântica. Você interrompe esse processo de degradação porque você monta, né, uma área, né, de proteção, ali, uma área de conservação. Segundo exercício, ele fala que o aral gigante, né, era uma ave nativa do hemisfério norte caçada para servir de alimento. Media até 85 centímetros de altura e pesava cerca de 5 quilos. Sua gordura era usada como combustível e suas penas eram empregadas na confecção de travesseiros. Infelizmente, em 1821, o aral gigante foi extinto, pois o número de animais mortos com o passar dos anos era maior que o de nascimentos. Assim, em algumas décadas, essa espécie deixou de existir por causa da ação humana. O exemplo de extinção do aral gigante é um caso de... E aí você vai procurar as alternativas, né? E vai assinalar a alternativa D. Houve uma sobreexploração humana da espécie. Então, o ser humano utilizava, né, essa espécie como alimento. Houve a sobreexploração, né? Um abate de maneira maciça, que não permitia, não dava tempo, né, da espécie se reproduzir. Isso foi feito de maneira desequilibrada, de maneira insustentável, e aí você tem a extinção, né, da espécie. Terceiro exercício, ele diz: leia o texto e responda as questões propostas.
O que essas pessoas não sabem é o papel-chave das áreas marinhas protegidas e sua importância para a reprodução dos peixes, inclusive na reposição do estoque das espécies mais consumidas. As populações de peixes localizadas nas áreas protegidas crescem e migram para as áreas adjacentes, onde os pescadores podem pescá-los livremente. Logo, os pescadores serão beneficiados por sua criação. Aí no item A, ele pergunta aqui qual a importância da criação de unidades de conservação em áreas marinhas. Se você cria uma unidade de conservação numa determinada área marinha, você vai assegurar, né, que você tem um habitat que permite a reprodução dos peixes. E conforme eles se reproduzem, né, você vai tendo essa população se espalhando, né, nas regiões adjacentes, ou seja, nas regiões próximas, né, daquele local. Essas populações, então, vão migrar lá para os oceanos e você vai ter, então, disponibilidade desse peixe para ser pescado, né, pelo homem naquelas regiões adjacentes, né, sem ameaçar, né, a pesca predatória, a sobreexploração daquele local e garantindo, então, as condições daquele local que se tenham essas condições, né, de os peixes conseguirem se reproduzir, né, conseguirem ali abrigo e garante, então, a permanência, a existência dessa espécie, né? No item B, de que maneira a população de pescadores beneficiar com a criação de unidades de conservação marinhas? Então, é o que nós discutimos, né? Se você preserva, né, a região, o habitat, que é o habitat adequado, natural daquelas espécies de peixes, eles têm, então, possibilidade de estar se reproduzindo. E conforme eles se reproduzem, eles vão ganhando as regiões, né, laterais, adjacentes, e aí os pescadores, né, podem, né, fazer essa extração, né, explorar, né, a pesca desses peixes, sem que cause aquela sobreexploração e cause aí uma escassez, né, de peixes dentro desse mercado, né? Ok, até aqui, turma? Ok. Aqui no exercício 4 ele fala, né, observe o aviso. Dicas para um turismo sustentável. Não tire nada além de fotos, não deixe nada além de pegadas, não mate nada além do tempo, não queime nada além de calorias. Beleza. Desculpa. Essa placa poderia estar em uma trilha de um parque nacional. Desculpa. Essa placa poderia estar em uma trilha de um parque nacional? Justifique sua resposta. Sim, né? Poderia estar no parque nacional, porque parques nacionais são unidades de conservação, de proteção integral, onde é permitido, né, turismo ecológico. Você não tem permissão ali para fazer qualquer tipo de exploração, a não ser turismo ecológico. No item B, respeitando todas as advertências que estão na placa de aviso, podemos chamar esse turismo de sustentável? Sim, podemos chamar de turismo sustentável. Há sustentabilidade, né, nas ações propostas aí por essa placa. Você vai manter, né, intactos ali os recursos naturais, vai causar o menor impacto ambiental possível, né, social e ambiental possível, e você não vai, né, fazer extração ali de recursos do local, né? Primeiro que você não vai extrair recursos, você, em segundo, não vai causar impactos de poluição de resíduos, você não vai deixar nada, não vai deixar lixo, né? Você não vai nem caçar animais e nem extrair plantas. E também, menos ainda, praticar qualquer tipo de queimada, né? Então aí você não está causando nenhum impacto naquela área. Então essa atividade, né, é uma atividade sustentável, turismo, né, ecológico. No exercício 5, ele diz aqui, a população mundial vem aumentando a cada ano, embora os recursos naturais necessários para suportá-la venham diminuindo. O impacto do uso desses recursos pode ser medido utilizando uma unidade expressa em hectares globais.
GHA. Essa unidade é denominada, então, esses hectares globais se referem com uma grandeza como se fosse uma área, né? Que ele está mostrando, né, uma pegada no planeta, né, nessa figura, deixando bem claro que se trata da tal pegada ecológica. Leia o cartaz, escreva um parágrafo sobre a relação entre a pegada ecológica e a sustentabilidade para a garantia da vida na Terra. Então, aí a resposta é pessoal, mas nós já podemos aí deduzir que se a pegada ecológica, né, individual, ou de um grupo, ou de uma comunidade, ou de um país, seja lá o que for, essa pegada supera a capacidade que o planeta tem de regenerar os recursos, isso vai ficar insustentável, né? Então, essa pegada ecológica, vamos dizer assim, esse GHA, né, esse giga hectare ou hectare global, tem que estar dentro de uma condição onde você tenha um equilíbrio naquilo que você extrai de recursos naturais do planeta e o tempo que se leva para que esse recurso se regenere. Se você igualar essa condição, né, de velocidade com que você extrai os recursos com a velocidade que esses recursos se regeneram, você cria um equilíbrio e aí você tem uma condição de sustentabilidade. Tudo bem, pessoal? Tudo. Aqui no exercício 7, ele coloca que leia a tirinha e responda a questão proposta. Então tem lá, Lola, a andorinha. Aí ele fala, pronta, Lola. Sim, Haroldo. O Haroldo é um morceguinho e a Lola é uma andorinha. 1, 2, já. Aí vai lá a andorinha e passa voando por debaixo lá do jato de água de um chuveiro. E aí o morceguinho diz, como é que é? Pedacésimo de segundo. Pedacésimo de segundo. Você bateu o recorde. Aí a andorinha responde, o banho mais rápido do mundo. De fato, as andorinhas são muito velozes, né? São muito rápidas. E ele diz aqui, né? Ao tomar um banho rápido, a pegada hídrica da personagem da tirinha é a menor ou ou maior, né? Do que ela se ela tomasse um banho demorado. Justifique a sua resposta. É evidente que a pegada hídrica da andorinha, se ela demorasse no banho, seria maior. A pegada hídrica representa a quantidade de água que você consome, né, em todas as suas atividades. E nesta atividade em específico, tomar o banho, se ela demorar um pouco mais consumo de água ela terá, maior será a pegada hídrica dela. Muito bem. Exercício 8. Leia o texto e faça o que se pede. De formas e coloridos diversos, né, as delicadas algas marinhas guardam um riquíssimo arsenal químico. Versáteis, esses organismos aquáticos também podem ser utilizados para limpar áreas contaminadas por substâncias orgânicas e por metais pesados. As algas têm em sua estrutura celular uma grande área chamada de vacúolo, um tipo de cavidade limitado por uma membrana, onde conseguem estocar grandes quantidades de substâncias. Em uma área com metais pesados, elas podem funcionar como uma esponja biológica, absorvendo esses poluentes. O processo relatado no texto é um exemplo do quê? Bom, se você tem um determinado tipo de alga marinha, que tem essa versatilidade de conseguir armazenar, né, metais, e esses metais pesados, né, que são perigosos poluentes, né? Elas vão funcionar como uma esponja biológica, absorvendo esses poluentes, né? Não deixando esses poluentes disponíveis para os outros organismos. O recurso, então, que você está usando, né, para você tentar recuperar uma área, né, onde você tenha essas águas, né, poluídas por esses tipos de metais, é o que nós chamamos de biorremediação. Então, você está introduzindo um organismo que vai atuar para recuperar as condições, né,
de determinado habitat. Então, essa é chamada de biorremediação. Aqui no exercício 9, ele falou: observe as atividades de Júlia e Pamela durante um dia. Identifique qual das duas teve a menor pegada ecológica e justifique a sua resposta. Então, comparando a Júlia e a Pamela, Júlia foi de carro para o trabalho. Pamela já foi de bicicleta. Então, a Pamela aí já deu uma reduzida na sua pegada ecológica em termos de consumo de combustíveis fósseis. A Júlia comeu um lanche rápido utilizando talheres, prato e copo de material plástico descartável. Então aqui vamos ver o almoço da Pamela. Ela usou talheres de metal, prato e copo reutilizáveis de vidro. Tomou um suco sem canudo. Aqui ponto para Pamela, porque ela optou por utilizar, né, materiais que são, né, não são descartáveis, não são lá de plástico, né? E também não utilizou o canudo, enquanto que a nossa Júlia utilizou, né, utensílios descartáveis, de plástico, que vão causar o problema lá do lixo, né? Do lixo sólido, dos resíduos sólidos, além do consumo de plástico, que é um material que vem de processamento derivado do petróleo, combustível fóssil. Aí no trabalho, a Júlia, na empresa, trabalha com papel, né? O papel que ela usa lá é mínimo. Ela enviou vários trabalhos por meio eletrônico para seus colegas. Ponto para ela. Enquanto que a Pamela trabalha em uma escola e fez muitas impressões em papel para entregar aos seus alunos. Então a Pamela acabou, né, tendo uma pegada maior aqui nesse caso, porque quando ela faz uso de grandes volumes aí de papel, ela está pressionando, né, a extração de mais madeira, né, para você extrair celulose e produzir mais papel, além da tinta da impressora. Estão me ouvindo aí, pessoal? Só tinha dado uma travadinha, mas já voltou. Então vamos lá. Nas compras, né? Júlia comprou frutas, verduras e carne vermelha para fazer o jantar. Levou as compras para casa em sacolas plásticas. E a nossa amiga Pamela comprou frutas, verduras e carne para o jantar e levou as compras para casa em uma sacola reutilizável. Então a pegada da Júlia nesse caso foi maior, né? Ela acabou usando sacola plástica, que vai gerar lixo, que é resíduo sólido, a questão lá dos entupimentos dos poeiros, a questão lá dos aterros sanitários. Ela utilizou a sacola reutilizável de tecido, causa menor impacto, né, nesse sentido. É reutilizável, então mais sustentável. Júlia voltou para casa de carro e a Pamela voltou de bicicleta. Então, ponto aqui para a Pamela, pegada menor, porque voltando de bicicleta, ela, né, economizou aí o consumo de combustíveis fósseis, né, derivados de petróleo. Então, aqui no saldo, né, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui minha canetinha. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou abrir minha canetinha aqui para ver os pontos. Quem que foi aí de maior pegada ou de menor pegada.
Caí e já voltei, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Então, deixa eu colocar aqui a minha canetinha para poder ver os pontos. Né? Quem é que teve uma atitude, um comportamento de menor pegada ecológica, mais, né, sustentável. Dá para ver aí, galera? Então, aqui, a Pamela, né, foi de trabalho para o trabalho de bicicleta, então um ponto para ela. Com relação ao almoço, né, a Pamela utilizou talheres de metal, prato e copo reutilizáveis, tomou suco sem canudo. Ponto, né, porque ela utilizou muito papel e impressões, enquanto que a nossa amiga Júlia fazia os trabalhos dela utilizando os meios eletrônicos, então ponto para a Júlia. Em termos de compras, né, a Pamela usou sacola reutilizável de tecidos, ponto para ela. A Pamela usou sacola plástica. E a Júlia, né, acabou aqui. A Júlia não, a Pamela, né, voltou para casa de bicicleta, ponto para ela também. Então, quem teve maior pegada ecológica foi a Júlia. E quem teve, né, uma menor pegada ecológica, né, uma atitude, aí, um comportamento maior, de maior sustentabilidade, voltado para a sustentabilidade, foi a Pamela. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Exercício 10. Leia o poema e responda as questões a seguir. Até que apareceu o bicho-homem, um bicho parecido com os outros, só que cheio de novidades. Ele foi começando a ter ideias. Oba, vou aproveitar o fogo do raio e esquentar a comida. Oba, vou aproveitar a terra para fazer pasto e plantação. Oba, vou aproveitar a água para molhar minha plantação. E prender o rio numa usina para me dar iluminação. Mas se não tiver cuidado, tudo fica bem pior e acaba complicado. Se gastar tudo, nada resta. Se a gente só destruir, aí mesmo é que não presta. Para dominar o ar e a água, o calor e a terra, vivendo em paz, sem ser em guerra, o homem tem que proteger planta e bicho, senão acaba tudo virando um lixo. Então, aqui, nosso poeminha da Ana Machado, né? Vem aqui as perguntinhas. No item A, o poema diz que se os seres humanos não tiverem cuidado com os recursos que utilizam, tudo pode acabar complicado. Que tipo de consequências pode ter o fato de não cuidarmos da água e do solo, por exemplo? Bom, esses dois recursos são essenciais, né? O solo você precisa para você praticar a agricultura, para você produzir alimentos, e a água é para a nossa própria subsistência, né? Se você, então, não cuida, vamos dizer assim, da água, tornando esse recurso escasso. E com esse recurso escasso, você vai criar dificuldades para manter toda a estrutura da nossa civilização. Assim como com a terra, né? Se você pratica uma agricultura muito agressiva, onde você tem, né, sequências e sequências de monoculturas, planta somente uma mesma coisa, você provoca aí exaustão, né, dessa terra. Ela acaba, né, perdendo a sua fertilidade e você vai ser obrigado a buscar novas áreas para fazer cultivo. Com isso você vai provocar novos desmatamentos, você vai começar a atingir regiões onde você tem nascentes de água, né, mananciais, e aí essa água doce começa também a ser atingida, você começa a diminuir, né, essa quantidade de água disponível. Então é um efeito danoso. No item B, segundo o poema, o homem tem que proteger planta e bicho para viver em paz. Quais são as políticas públicas e acordos internacionais para que isso aconteça? Então, a importância está em propor para os países, né, acordos, né, onde todos vão ter a mesma
a mesma atitude, né? Ou seja, vão praticar as mesmas políticas públicas para que se fale uma mesma linguagem e para que se tenha ações conjuntas, né? Ações que são feitas com o mesmo foco, né? Se não há, né, um acordo internacional, se os países não discutem as melhores práticas para você buscar uma sustentabilidade, não há como você implantar políticas públicas, porque cada um vai implantar a sua política pública, que acha que é do seu melhor interesse. E dessa maneira, nunca você vai conseguir garantir que exista, né, uma ação coordenada de todos os países para que você, de fato, alcance uma condição de sustentabilidade. Cada país, né, vai tratar as suas políticas públicas da maneira que lhe convier. E muitas vezes essas políticas públicas não vão atender, né, a condição de garantir que se caminhe para uma condição aí de sustentabilidade. Essa aqui é a questão. Então, os acordos internacionais têm essa importância, né? O exercício 11, ele diz aqui, leia o artigo, né, sobre o Acordo de Paris. Principais pontos de Paris sobre o clima. Primeiro acordo universal para a luta contra as mudanças climáticas e o aquecimento global foi alcançado por delegados de 196 países presentes na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP21, na capital da França, em 12 de dezembro de 2015. A comunidade internacional se comprometeu a limitar o aumento da temperatura ao teto máximo de 2 graus Celsius, em relação aos níveis da era pré-industrial, e a continuar os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius. O objetivo implica numa redução drástica das emissões de gases causadores do efeito estufa. Muito bem. Então, o cerne, né, o foco desse Acordo de Paris, ele está baseado nas emissões de gás carbônico, de CO2. Não só de gás carbônico, mas de outros gases que também contribuem para o aumento do efeito estufa. Nesse acordo, então, esses 196 países se comprometeram, né, a reduzir a sua de maneira a garantir que nós não vamos ter, né, um aumento de temperatura acima de 2 graus Celsius, né, até determinado período. Em reduzir a emissão de gases, como o gás carbônico e o metano, para cumprir o Acordo de Paris. Então, tem que atacar a raiz, né? A proposta do Acordo aí de Paris é atacar a raiz. Os geradores são os seguintes, o gás carbônico, toda combustão, toda queima, seja do que for, vai gerar gás carbônico. Então, se você tem veículos automotivos, né, motores a combustão funcionando, eles vão emitir gás carbônico. Atividade industrial vai emitir gás carbônico. Determinados tipos de plantações, vamos dizer assim, também emitem gás carbônico. Por exemplo, o arroz que você tem que plantar lá em regiões de floresta, né? Se você queimar árvores, queimar florestas, você vai ter emissão de gás carbônico. Então, todas essas atividades, né, você precisa atuar de maneira a minimizar, né, essas emissões. Como que você vai fazer isso, então? Pô, se eu tenho grandes emissões de gás carbônico pela queima de combustíveis, se eu queimar combustível fóssil derivado do petróleo, ele emite muito gás carbônico do que se eu queimar etanol, por exemplo, que é um combustível que é renovável, né, derivado lá da cana-de-açúcar. Então, eu posso substituir. E posso fazer melhor, eu posso substituir esses carros, né,
com motores a combustão por carros elétricos. É uma outra, né, possibilidade. Eu posso também, nos veículos mais pesados, onde eu faço consumo do diesel mineral, derivado do petróleo, por diesel produzido a partir de biomassa, biodiesel, né? Diesel produzido a partir de óleos vegetais. E posso melhorar mais ainda, criando baterias mais poderosas que possam movimentar esses veículos mais pesados. Eu posso combater a questão lá das queimadas, né? Posso controlar, reduzir ou mesmo eliminar em algumas situações, não vou eliminar nunca, né? Mas podemos reduzir a uma situação sustentável com relação a queimadas. Com relação aí à produção do gás carbônico a partir das plantações na agricultura, né? Você pode então fazer revezamento lá de plantio, né? De safras. Você pode usar culturas de diferentes tipos de plantas, fazer um revezamento, né? Você pode ter uma série de atitudes com relação à liberação desse gás carbônico pela geração do próprio lixo, né, do próprio material orgânico que entra em processo de decomposição. Você pode, então, fazer um processo industrial onde você combina esse gás carbônico produzido lá com vapor de água, e você pode, com isso, estar gerando um novo combustível, um novo gás combustível. Então, são processos químicos, né, que têm uma certa tecnologia. Então, são várias ações que podem ser tomadas para que você faça o quê? Essa redução nessa emissão de gases. Claro que isso tem que ser feito de maneira a você não impactar, né, na produção, né, tanto industrial quanto agropecuária lá no seu país, porque você também não quer que o pessoal fique desempregado e passe fome, né, que não tenha crescimento econômico desse país. Isso é importante também de se lembrar. Precisa fazer a redução lá do seu gás carbônico, dessas emissões? Precisa, mas isso não pode ser feito às custas de você engessar o crescimento econômico do seu país, porque a população vai aumentando ano a ano e você precisa ter geração de empregos e você precisa ter condições, né, de riqueza sendo geradas de maneira igual, né? Senão você vai ter um desequilíbrio e você vai criar pobreza. Então, a tecnologia, né, a ciência e os comportamentos são muito importantes para que você consiga atingir esse objetivo. Para reduzir o metano, que é um gás que ele é proveniente de onde? Ele é proveniente do rebanho, primeiro, que você tem rebanhos aí de bovinos, né? Esses bovinos, dentro do seu metabolismo, eles acabam no processo lá de ruminação que eles têm, quando eles se alimentam, eles produzem bastante gás metano. Então, é um ponto a se levantar, de maneira que você não trabalhe com uma expansão muito grande da criação de gado nesse sentido. Outra origem do metano é essas áreas pantanosas. Então, conforme você começa a desmatar, você começa a produzir muito material orgânico, você tem, no processo de decomposição desse material orgânico, a partir de bactérias, a produção do metano. Os esgotos, né, onde você tem uma grande geração de material orgânico, eles são locais assim que são grandes produtores também de gás metano, assim como os lixões, né? Assim como os próprios aterros sanitários. Esse gás metano ele acaba sendo produzido. No aterro sanitário você consegue evitar que ele vá para a atmosfera, porque você consegue canalizar esse gás no aterro sanitário, e aí você consegue utilizar ele como combustível. Mas se você tem os seus esgotos, né, que estão sendo lançados de maneira indiscriminada, sem controle, né, sem tratamento, esses esgotos também vão produzir metano e vão aí aumentar, né, contribuir para o aumento do efeito estufa. Então são algumas ações que têm que ser feitas, que foram, né, que são propostas aí para que se cumpra o Acordo de Paris, sempre lembrando que não é
porque nós temos que reduzir essa emissão de gases, que nós também vamos sacrificar a questão econômica, né, de crescimento econômico do país. Tem que ser uma coisa equilibrada. No item B, propõe iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais em sua cidade ou da sua comunidade por meio de ações de consumo consciente e de sustentabilidade. Então, tem várias ações que vocês podem propor, né, pessoal? Individuais e coletivas. Você pode propor, né, reduzir aí o consumo de sacolas plásticas, utilizar, né, talheres que não são descartáveis, copos que não são descartáveis, reduzir tempo de banho, reduzir consumo de energia elétrica, optar por transporte, né, de bicicleta ao invés de automóvel, diminuir o seu consumo de carne vermelha, por exemplo. Tem uma série de ações aí que nós já vimos, né, que podem ser propostas para que, se cada indivíduo, né, tivesse esse mesmo comportamento, no geral, né, na somatória de esforços, nós vamos alcançar, né, um ganho global. Tudo bem até aqui, galera? Sim, professor. Muito bem. 10 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha e a gente já retorna, então. Beleza? Beleza. Ok.
De volta aí, moçada, tá me ouvindo? Sandro, Gustavo, estão me ouvindo? Sim, professor. Muito bem. Pessoal, esse capítulo que nós estudamos, então, a respeito aí da biologia da conservação, um dos aspectos mais importantes, né, que foi destacado é com relação aí à questão das mudanças climáticas. Apesar de haver esse acordo de Paris, para que os países, né, reduzam suas emissões de gás carbônico, de metano, tudo que está sendo proposto para que o planeta não tenha um aumento de temperatura superior a 2 graus Celsius aí até o final do século, o fato é que as mudanças climáticas estão acontecendo. Elas estão ocorrendo e é inevitável que nós consigamos, né, no momento assim, interromper esse processo ou mesmo revertê-lo. Né? Não é possível que isso seja feito aí nem a, vamos dizer, médio prazo. Então é importante que haja uma consciência, né, nas populações, nos países, de que é preciso se preparar com ações já prévias, né, para enfrentar essas mudanças. É inevitável, né? Elas vão acontecer. Esses efeitos já estão sendo sentidos e, à medida que o tempo vai passando, eles vão se acentuando. Então, essa problemática, ela está... Cidadãos que vão ter que resolver esse problema e vão ter que tomar medidas, né, a partir de já, de imediato, para já se preparar, né, para esses efeitos que vão estar aparecendo aí. Então, desenvolvimento de novas tecnologias, novos conceitos de cidade, novos conceitos, né, de técnicas de agricultura, novos conceitos tecnológicos de geração de energia. Então, várias áreas, né, que nós temos aí do conhecimento humano vão ter que estar contribuindo para que sejam criados novos recursos tecnológicos para que nós possamos mitigar esses efeitos que virão. Não adianta. Nós vamos ter regiões do planeta que vão padecer de maiores períodos de seca, outros locais do planeta vão ter o seu regime climático no sentido de ficar mais chuvoso, maior quantidade, maiores casos lá de alagamentos, maiores casos lá de chuvas, né, torrenciais. Você vai ter situações aí de mudanças aí de regimes de fluxos atmosféricos que vai interferir, vai modificar nos microclimas. As cidades, né, vão ter que se adaptar para períodos de maior calor, calor extremo, né, frio extremo. Então, toda a estrutura que garante o nosso conforto e a nossa sobrevivência vai ter que se adaptar para essas mudanças. E como? Essa adaptação tem que ser obtida através da ciência, do conhecimento, né, do investimento em tecnologia. Eu tenho aqui um vídeo para passar para vocês, é um vídeo curto, e esse vídeo foi produzido lá pela ONU em 2013, já então propondo ações, né, para mitigar ou para se preparar, para se prevenir com relação aos efeitos que já surgem aí com relação às mudanças climáticas. Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, vocês me dão um toque, beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza. Muito bem, deixa eu colocar aqui no áudio. We're in a climate change world.
The science will always continue to evolve, but we know enough now to act, and we are acting. We have to see this as an opportunity to learn from the mistakes that we have made. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. Espera só um pouquinho aqui, pessoal, que eu vou ter que tirar a minha canetinha da jogada, senão ela atrapalha a visualização da tela completa. O áudio estava saindo aí, né? Tá. Espera só um pouquinho que eu vou colocar de novo, porque a canetinha ela estreita a tela. Agora vai, deixa eu voltar lá para colocar o áudio. E aí sim, o negócio rola. Só um instante. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are now experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. There's an increase in the risk of more extreme and intense weather events, such as tropical storms, droughts, and flooding. Consequences include a rise in sea level, reduced food production, a reduction in plant and animal life, and harm to ocean ecosystems. The two main pillars of the Global Climate Change Convention are adaptation and mitigation. And it is the responsibility of this generation, all of us who are alive right now, to mitigate enough, that means to bring greenhouse gas emissions down enough to allow that adaptation, in particular in the most vulnerable communities, is actually possible and effective. Adaptation is the invitation that we're being given to change behaviors and consumption and production patterns that we have had for 100 and 150 years that are simply no longer sustainable. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Throughout history, humankind has adapted to changes in climate by adapting to the available sources of food, housing, clothing, water, or warmth. Today, however, climate change is causing changes faster than vulnerable populations and ecosystems can cope with and adapt to. Adaptation responds to the risks while, at the same time, building future resilience. In 2010, 194 nations under the United Nations Framework Convention on Climate Change set up the Adaptation Committee. The work of the Adaptation Committee essentially is to try to bring people together. Try to bring governments, representatives from UN agencies, regional centers, and other organizations toward working for a common vision of adaptation. The Adaptation Forum, organized by the Adaptation Committee in November 2013, to highlight the urgency of action on adaptation and the way forward. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. What we all want is a vision of a climate-resilient future,
where in fact all protected, where women are safe and empowered and secure and contributing equally with men. We can see the kinds of investments that we have to make, and it's development, adaptation, mitigation wrapped up together. So for me, actually, it's about political will. We don't know everything, but we know enough to start strongly, and we'll discover things along the way. Resilience means giving the capacity, enabling society, ecosystems to be able to bounce back, to recover from change. An essential component of that is learning. And that learning can only happen from that exchange of information of success and failure. A touching explanation of what resilience is a woman who has realized that her chicken farm has been increasingly flooded over the years, and that is where she was getting her income for her and for her family. The brilliance of this woman to realize that her chicken farm was getting flooded so often that she should no longer have a chicken farm, she should have a duck farm. That is resilience. That is understanding that from now on, you're living in a changed environment. Possible to support adaptation and action. Scientists can provide risks. Communities can be more prepared for climate change if they are not poor. People who have secure livelihoods, access to education and Professor, information travou on climate change Pode events, voltar pouco, por favor? fresh water, sanitation and social support will fare better in the face of climate change. Helping people to prepare for and respond to extreme events is also important, including putting in place early warning systems, understanding vulnerabilities of all members of society, and making sure adequate places to take shelter from storms are available. Access to technology and services and quality infrastructure also contribute to climate-resilient societies. Ensuring ecosystems are healthy and diverse, wetlands, coastlines and forests is an important aspect of ensuring resilience. Climate change is global, but adaptation is local. And which adaptation measures need to be taken is very, very much determined by the specific circumstances and by the specific impact that each family, each community, each city is experiencing. Local communities and indigenous peoples, they are at the front lines of climate change. They are feeling the impacts of climate change today firsthand. And I think it's really important for their knowledge and experience the science that is continuing to evolve. Their experience will inform the planning and implementation of adaptation actions going forward. The first-hand knowledge of communities can ensure that adaptation measures are effective and actually do increase resilience. We need to reform our model of development. We need a model of development that encompasses respect for human rights, good governance, respect for the right of community, respect for indigenous people's rights. Not be hopeless. We may need help, but we're not helpless. And I think in our context, we're in adaptation is really important. Adaptation also requires financial resources. Vulnerable developing countries need financial support to make the necessary investments. Resources for adaptation also include the collaborative efforts of many different people. Strategies to build disaster and climate resilience should engage all sectors of society and government and require the input of all people involved. Sharing lessons, identifying best practices is essential for adaptation. Building a long-term vision based on that knowledge that we gain is essential. At the core of one of the actions that is already underway is what we call national adaptation plans, which are already being implemented in many countries.
Adaptation helps our societies and nature cope with climate change. There are many ways to do it, and communities need to decide what works best for them. There are many examples. Here are just 3. For many communities, they've been dealing with climate for generations. I give the example of communities who live on small islands and traditionally have been dealing with the risk of flooding, where, for example, their small island shrinks in half and erodes the outside of the island. They build their houses on the top of that island, and when it floods for about 7 months of the year, that island turns literally into a small mound of land. Climate change is going to affect the frequency and severity of that flooding they've been experiencing for generations. There's a reason why those communities are living on these islands that turn into these small mounds. It's because they're living in poverty, it's because of their marginalization, it's because of a variety of issues that are related to basic development. And so as the international community works with those communities, with the governments, to help secure better livelihoods, they need to make sure that what they're doing on adaptation to climate change is integrally related to what they're doing on development. Adaptation and development really do go hand in hand. Chanankulo C is an urban neighborhood in Maputo, Mozambique. More than 150,000 people live here. However, there is only one drainage ditch. When torrential rain caused by the changing climate became frequent, the neighborhood became prone to flooding. Worse still, people had thrown waste into the drains, and the flooding spread the waste around the neighborhood. This led to malaria and other illnesses, particularly among children. Establishing awareness and communication channels among the local citizens and between the municipality and the relevant institutions was very important. Public-private partnerships empowered the people living in Maputo to design and implement activities to adapt to climate change. The local people proposed a construction project to clean the ditch, allowing it to drain properly, and to manage local waste. In the Netherlands, 60% of the country is vulnerable to flooding, which means that there is a need to plan for the future. There they've developed the Delta program. Its aim is to protect the country against high water levels and to ensure an adequate fresh water supply. It looks 100 years ahead to deal with more immediate problems. Climate change, for example, is affecting the frequency of floods. So communities that used to experience a 1 in 100 year flood may now be experiencing a 1 in 25 year flood. What does that mean for infrastructure? And if we don't take that change in the frequency of flooding into account, we may build a road or a bridge in an area that is in a way that it wasn't before. Why not take that new information into account, move where you build that road so it's on to save us money in the future? There are studies that have been done that show that $1 in preparedness, $1 in forethought will actually save $4 to $7 in response. And what we as the international community need to do is start thinking about spending that money today in order to save that money in the future. People living in the Bangladesh Delta are extremely vulnerable to problems caused by erosion, soil salinity, frequent floods and cyclones. The population here is dependent mostly on rice cultivation for their food. In a nationwide project, the women of the community started developing practical solutions to adapt. They raised dikes for ponds to preserve fresh water all year round. They stopped saltwater intrusion into canals. They built a bunker for their own safety during cyclones. Thus, they have come up with their own solutions to ensure their own survival and security of food and water supply. Using their own initiative, the women have created resilience for themselves. The effects of adaptation can be immediate. However, people in vulnerable areas need help to access resources, including financing and knowledge. People can develop creative ideas and innovative solutions. They can build partnerships with local administration bodies and organizations. Building climate resilience and the capacity to adapt provides more than just climate-related benefits. Its influence has beneficial effects for individuals, families, communities, countries, and society as a whole.
If we don't adapt, we threaten to roll back decades of progress in reducing poverty and improving economic growth. It really does compromise the stability and security of communities and countries. So we have an opportunity to act now and to make investments in adaptation that will have an impact in terms of the future. We also have to see this as an opportunity to transform society, an opportunity to learn from the mistakes that we have made and be able to build better so that we can have a future for us and for future generations that is safer, that has the same opportunities, and that is better for all. Very often I get asked, well, and what if we don't do that? What's the plan? What are we going to do if we're not able to address climate change? And the simple answer to that is we don't have plan B because we don't have planet B. We have one planet. And so plan A is we are going to address climate change. That doesn't mean that it's easy, because if it were easy, we would have done it. But none of us can hide behind the responsibility and the commitment that we all have to do this, and to do it in a timely fashion. Deltas around the world all face the same challenges in relation to climate change. And alongside mitigation, adaptation is urgent. And I think it is time to adapt now. And not only in the Netherlands, my country, but worldwide. If we don't adapt to a changing climate, we'll not have our beautiful island for our children and for our children's children. So it is very important that we make all efforts to ensure that we have to act and act urgently. Any impact on climate change will affect our economy and our people. Well, our people have been adapting to climate change ever since they have been inhabited. They are finding their own ways. But I think they would need urgent actions by the international community, because the path of the changing of climate change is something that the people alone cannot cope up with. We need to make lot investment in adaptation. We look at adaptation cost not only as cost but as an investment. And people in Bangladesh and in my region trying to adapt to climate change by experiencing, by developing floating gardens, floating schools, floating education system, so that we can face climate change in a far better way. But we have to receive a lot of support for making our communities more resilient to adverse impacts of climate change. In Malawi, addressing the challenges of climate change is very key to sustainable development. As such, the government is prioritizing addressing adaptation in such a way that we are developing policies and programs that will help to identify critical adaptation needs. Africa is one of the most vulnerable continents to the negative impact of climate change. So the way we see it is working with communities, increasing their resilience, and empowering the communities would mean building the capacities of the different members, and particularly the women, the elderly, and the youth, because their vulnerabilities are increasing with climate. Like the rest of the world, is increasingly challenged by climate change. There are increases in waves, floods, and drought. And this needs to be addressed. And what can we do about that? We have to change our paradigms and goals that informed decisions in the past. We will have to deploy new technologies in order to reduce the risks of climate change.
Tá aí, galera. Sim, professor. Pessoal, acho que o sistema te mutou. Você se mutou. Tô sozinho o negócio aqui. Pode ser com o Marçal também. Então, como vocês puderam constatar aí com esse vídeo aí, uma ação aí da ONU, né? Os países já estão, né, se preparando aí desde 2013, já se discute e já há, né, ações que estão sendo feitas aí nos países. Não importa se os países são aí de primeiro mundo, como vocês viram aí, os Países Baixos, né? E não importa também se todo mundo já tem aí um planejamento e já estão, né, tomando ações aí de prevenção. Não sabemos aí que tipo de extremas e, né, ter uma previsibilidade daquilo que vai estar afetando lá na sua infraestrutura, nas suas ações, né, nas suas produções e na própria sobrevivência aí das pessoas. Você então introduz novas tecnologias, né, você consegue parcerias para poder melhorar as condições para enfrentar essas situações, e aqueles países que ficarem lá esperando, pagando para ver o que vai acontecer, vão, né, ter maiores dificuldades. A minha preocupação nesse sentido é justamente aqui no Brasil, onde nós não vemos, né, muitas ações assim focadas, muitos esforços dentro dessa política de preparo, né, de prevenção e preparo, né, e lá na frente isso vai nos causar sérios problemas, mesmo porque nós somos um dos países aí que tem, né, no seu carro-chefe, na sua linha que tem maior peso aí na sua economia, o nosso agronegócio, a nossa agricultura. Então, vocês façam ideia do impacto que nós vamos sofrer à medida que você tem mudanças, né, nas condições climáticas, né? As lavouras que você tinha por boas para estar plantando, para estar produzindo, podem não ser produtivas na medida que você faz a mudança, né? Quando você tem a mudança no clima. Regiões que você vai ter períodos de estiagem muito mais longos, né? Vai demandar mais água, e esses processos aí para você poder abastecer com água, por ser um recurso, né, finito, você não tem uma infraestrutura construída para atender essa maior demanda por água, em regiões que vão ficar mais secas, regiões que vão ter condições de chuvas mais intensas. As grandes cidades que nós temos aí não estão preparadas. No verão, lá em janeiro, vocês veem o que acontece, aquela chuva torrencial, né? Os problemas de alagamentos que nós temos, não temos aí as nossas galerias de esgoto, de captação de água, de maneira a atender essa maior demanda. As cidades, né, cresceram de maneira desordenada, nós temos construções ao longo da periferia que são feitas em regiões instáveis, você vai ter mais chuva nessas regiões, você vai ter mais casos aí de desabamento, deslizamento. Então, são vários problemas que vão ser originados aí a partir dessas mudanças que vão certamente acontecer. Então, o nosso remédio agora é começar a se preparar para isso e começar, então, a pressionar as nossas autoridades para que elas comecem a implementar políticas públicas para esse preparo. Tranquilo aqui, galera? Oi, moçada, estão me ouvindo aí? Ou estou mutado?
Estão me ouvindo aí, turma? Não, professor, estamos te ouvindo aqui. Eu tava conversando aqui, acabei e nem pensando em falar. Tá certo. Pessoal, eu vou deixar uma... Eu deixo um amigo meu aqui. Tá certo. Eu vou deixar uma atividade no Positivo On para vocês elaborarem lá um texto a respeito dessas medidas aí, né, de preparação, de prevenção também. Vocês têm até o final do dia de hoje para estar enviando esse textinho lá no Positivo On. Fica como atividade aí para lição de casa. Vou liberá-los para descansar um pouquinho mais cedo, a gente está adiantado aí no nosso conteúdo. Na segunda-feira nós voltamos e vamos ver o conteúdo que nós vamos estar discutindo. Tranquilo, galera? Beleza. Pessoal, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Tchau. Falou, tchau, tchau, moçada.